mas neste momento também vai ser muito bom ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto, ao Eloy, a esposa, ao Cristóvão, a Leila e aqueles jovens que nos ouvirem que estão ali no banco. Vamos então dar início e eu vou ler a palavra do nosso Deus e a carta que estamos a estudar, que é a carta aos Colossenses, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 9 até o versículo 29. Vamos dar então início. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis saber conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. A leitura da palavra do Senhor. Vamos então passar ao nosso irmão Alberto e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico. Sou muito agradecido a Deus por cada irmão que com paciência ouve os meus pequenos pensamentos sobre esta palavra. Colossenses, no primeiro capítulo, no verso 24, destacamos: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. O que leva uma pessoa a enfrentar pressão, adversidades, dor, sofrimentos? Isso ainda com alegria. Será possível uma situação dessa? O que está acontecendo com o apóstolo Paulo? Os inimigos do apóstolo Paulo, por muitas vezes também inimigos do Evangelho, eles faziam questão de ressaltar que Paulo estava preso em Roma. Com isso, queriam então enfraquecer a sua autoridade e ainda mais ridicularizar a sua posição. Qual o segredo para vencer o sofrimento? O que Paulo tem a nos ensinar nesse verso 24?
Após ele ressaltar as glórias do Senhor Jesus, dos versos 13 até o 23, ele agora passa a falar sobre sofrimento. E é uma situação, uma causa que ele conhece muito bem. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 11 e 12, encontramos: para que fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Vamos destacar o que ele disse até então em Colossenses? Ele coloca que ele foi transportado para o Filho do seu amor, no verso 13, em quem temos a redenção, o qual é a imagem do Deus invisível, no verso 15, primogênito de toda a criação. Ele fala de reconciliação, regeneração. Nele tudo subsiste, primogênito entre os mortos, cabeça do corpo, que é a sua igreja, no verso 18. Podemos concluir que somente quem conhece a Cristo pode suportar oposições, pressões, adversidades. Entendemos que esta nova criação, o corpo de Cristo, a sua igreja, ela é criada, já criada, estabelecida, mas ainda não crescida, não desenvolvida. Para isso, precisamos edificá-la, precisamos trabalhar em conjunto. Sabemos que as aflições de Cristo para a redenção já foram concluídas na cruz do Calvário. João, no capítulo 19, no verso 30, ele diz: está consumado. Tetelestai é a palavra no sentido de concluído, acabado, uma obra que ninguém pode mais acrescentar lá na cruz do Calvário. Mas aqui sabemos que as aflições que Paulo está destacando não se referem às aflições para a redenção, mas aflições para edificação. É disso que Paulo está dizendo aqui, e chamando cooperadores para esta obra, edificação do corpo da igreja. Atos 22, no verso 21 e 22, quando Paulo está em Jerusalém, na região do templo, quando ele vai dar o seu testemunho por uma denúncia que fizeram a ele, no meio daquela confusão toda dos religiosos na sua cidade, ele diz assim: vai porque hei de enviar-te aos gentios de longe, Atos 22, 21. E ouviram até esta palavra. Falou em gentios, pronto, começou toda a briga e confusão. Levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem. Basta você contrariar o sistema religioso, basta você mostrar o erro e o pecado da sociedade, que uma turba se levanta contra você. Perseguição? Haverá. Oposições? Sempre acontecem. Paulo ainda, ele diz e salienta em segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Agora, mesmo preso e limitado, Paulo encontrou um jeito para servir a igreja, para edificar a igreja, mesmo com dor, mesmo com um certo sofrimento. Que possamos nós também encontrar um jeito de participar, edificar uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe. O nosso irmão Alberto é assim, são 5 minutos bem condensados. Eu tenho um pequeno pensamento para partilhar com os irmãos, mas eu acho que o nosso irmão Alberto já disse muita coisa em relação a este versículo, que é o versículo 24 da carta que temos estado a estudar. Eu não vou acrescentar absolutamente nada àquilo que o irmão Alberto disse, mas queria falar um pouco em termos práticos, quando o apóstolo Paulo diz aqui: regozijo-me agora no que padeço por vós. E nós pensamos assim: como é que é possível um homem destes ter alegria? E o nosso irmão Alberto já falou um bocadinho acerca disso. Como é que é possível alguém ter alegria
numa situação e nas circunstâncias em que ele se encontrava e aquilo que o esperava, numa prisão em Roma, numa cadeia daquelas, e que certamente o fim não seria um fim muito tranquilizador. Qualquer um de nós, se calhar, vivia em agonia constante. E nós pensamos assim, então, mas este homem era masoquista, ele alegrava-se assim no sofrimento, ele tinha um objetivo. Irmãos, é assim, uma vida sem propósitos, e a vida do crente tem que ser uma vida com propósitos. Nós não podemos viver por ver os outros andar, ou andarmos aqui por ver os outros também andarem. Nós temos que ter uma vida com propósitos. E o apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha uma vida completamente entregue ao Senhor. E ele traçou uma linha. E a linha que ele traçou era servir ao nosso Deus, seja as circunstâncias que estivessem ao redor dele. E nós, em termos práticos, vamos ver que alegria era essa. Que alegria é que ele sentia? Um homem destes, numa circunstância dessas, quantas vezes nós falamos mal da vida quando nos acontece uma pequenina coisa e nós deixamos de ter alegria? Vivemos uma vida completamente deprimida, uma vida completamente desgastada. Porque às vezes são coisas que nos acontecem e que muitas delas até vão contribuir para que supostamente deveríamos crescer. E não crescemos porquê? Porque não confiamos. E o apóstolo Paulo, nesta situação específica, para além de ele confiar em Deus em todas as suas forças, ele tinha um objetivo, lá está, tinha um propósito. Vamos abrir muito rapidamente na Carta aos Filipenses. Na Carta aos Filipenses, e no capítulo 1, e vamos ver que alegria era essa. Porquê que ele tinha ânimo? E eu vou-me focar, claro que os motivos eram muitos, mas há aqui 3 motivos que eu gostava de salientar. E esta alegria que ele fala aqui, uma delas era esta. No capítulo 1 da Carta aos Filipenses, e ele quando fala a estes irmãos, ele diz isto no versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, um dos objetivos era, independentemente daquilo que pudesse acontecer, ou seja, toda aquela circunstância, ele ia dar o seu máximo para que houvesse um proveito, para que o Evangelho fosse anunciado como deveria ser feito. E ele diz mais, no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, ele sentia uma alegria enorme, pensar assim, estes indivíduos não me vão calar, porque é mesmo aqui eles pensando que estavam a fazer uma coisa má, ou seja, eles só contribuíram para quê? Para que o Evangelho ainda fosse mais longe, para que nos sítios onde era impensável chegar, ele chegou. E essa era a alegria que ele sentia. O apóstolo Paulo sentia uma alegria enorme em o Evangelho ser anunciado, uma alegria enorme de chegar onde jamais pensaria ser chegado. E qual é a nossa alegria, irmãos? Que alegria que nós temos diariamente? Será que temos a alegria de poder anunciar esta palavra? Será que a nossa alegria é pensarmos, aquele irmão ainda não ouviu, aquela pessoa ainda não ouviu, digo eu, aquela alma ainda não ouviu? Será que isso dá-nos alegria, dá-nos gozo? Esta era a única alegria possível que o apóstolo Paulo tinha naquele momento. Porque não era a alegria de ter os amigos ao lado, não era a alegria de ter o meio. Ele tinha a alegria de saber que anunciava o Evangelho da maneira como anunciava e que o Evangelho chegaria a outras almas. E depois ele ainda diz mais no versículo 14 que essa era a alegria que ele sentia e que deveria ser uma alegria que nós também deveríamos sentir. Que era, quando ele diz assim, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ou seja, essa era uma alegria que ele tinha também, de saber que o facto do Senhor ter posto ali, servia também para que outros irmãos tivessem o ânimo de pensar assim, aquele homem está preso e anuncia a palavra, e nós, o que é que nós fazemos? Então vamos fazer. Ou seja, ele era um exemplo. Ele sentia ânimo em ser um exemplo. Quando ele diz ao apóstolo Paulo que ele devia de ser o exemplo dos fiéis, para além de ser fiel, devia ser um exemplo no meio dos fiéis. E o nosso, este irmão que deu a sua vida e que fazia tudo por tudo para que o Evangelho não fosse beliscado, ele abdicava de alguns privilégios até,
para que de facto o Evangelho não fosse beliscado e ele sentia uma alegria enorme por saber que havia irmãos que também anunciavam o Evangelho, que estavam prontos a servir, e essa era a alegria dele, de ver os outros também bem. E que essa seja a nossa alegria, irmãos, que a nossa alegria também é saber que os outros estão bem e que os outros também andam na linha da frente, e aqueles que não estão bem, vamos estar com eles e vamos tentar fazer com que as coisas tenhamos o mesmo sentimento no serviço. Esta era a alegria que o apóstolo Paulo tinha, e para além disso, era ele ter a certeza absoluta de que estava confiado no Senhor. Ou seja, ele não estava nas forças dele, ele estava com as forças do Senhor. E toda a obra que meramente está nas forças dos homens, ela torna-se vã e rapidamente dissipa-se. Mas quando é o Senhor que está ali, a coisa torna-se mais sólida. Que o Senhor nos ajude. Eu vou passar a palavra a algum irmão que tenha algum pensamento para dar. Não sei se algum irmão tem mais algum pensamento. Eu vou só dar uma pensamento. Força, Carlos. Depois passo a palavra. E vou apenas aproveitar esta ocasião para ter uma intervenção em complemento daquilo que nós ouvimos, quer do nosso irmão Alberto, quer do nosso irmão Fernando, que é o seguinte: é curioso que nós aprendemos mais da cela prisional em que o apóstolo Paulo está do que aprendemos com a experiência que ele teve no terceiro céu. Já repararam nisso? Nós aprendemos mais com o apóstolo Paulo na prisão em que ele se encontrava do que no céu onde ele esteve. O que é que vocês sabem do céu onde ele esteve? Muito pouco ou nada. Para além do facto de ele dizer que não tinha palavras para explicar o que viu e ouviu. Mas o que nós sabemos do que aconteceu naquela prisão, nós sabemos muito. E podemos aprender muito, e algumas coisas nós já estivemos a ouvir aqui. Eu vou procurar ser breve e vou dizer o seguinte: Colossenses 1, 24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós. A ver se eu, complementarmente àquilo que nós já ouvimos, dizia alguma coisa que nos pode clarificar o máximo possível, e eu sei que ainda mais pode ser clarificado, mas eu não posso deixar de falar nisto. A coisa mais maravilhosa que nós temos na Palavra de Deus é aquilo que o Senhor nos faculta. E ao vermos o que o Senhor facultou ao apóstolo Paulo, nós vemos aquilo que Ele nos pode facultar a nós e precisamos de aprender com Ele. Olha, uma coisa que nós... Há um erro, há um engano que muita gente cai, que diz assim: e tal, a gente sofre aqui muito e tal, a gente aqui padece bastante, temos muitos problemas, temos muitas aflições. Mas pronto, paciência, temos que aguentar aqui penosamente os sofrimentos e as tribulações, mas depois quando chegarmos ao céu aquilo vai ser demais, quando lá chegarmos ao céu, lá não vai haver mais dor, vai haver muita alegria, etc. E é verdade. O que não é verdade é que tem que ser penoso aqui. Quem é que disse que aqui tem que ser penoso? Já viu o que é que está escrito no versículo 24? Regozijo-me no céu no que padeço por vós. Quando eu chegar ao céu, vou-me regozijar de ter aqui padecido muito por vocês. É isso que está lá escrito? Acham? Regozijo-me agora! O meu gozo é agora. Eu não vou gozar quando chegar ao céu. Eu já estou a gozar agora. E é importante que nós, irmãos, tenhamos esta noção clara de que é possível nós gozarmos agora com problemas, com dificuldades, com oposição, com tudo isso. É muito importante. Portanto, este pensamento, eu gostava de logo à cabeça dizer isto. O apóstolo Paulo está a dizer isto quando ele diz: regozijo-me agora. Agora quando? Quando ele está metido nas cadeias, ele está preso em Roma. É agora que eu estou na cadeia, é agora, não é quando eu chegar ao céu, e também não é quando as coisas estão fáceis aqui na terra. Não é quando eu estava em liberdade, e fui ter com os de Roma, livre, e fui a Éfeso, e etc., e a Filipos. Não, nada disso. Eu regozijo-me agora que eu estou preso, agora que eu estou em grilhões, agora que eu estou aqui nesta prisão,
certamente muito maltratado, certamente muito privado de muita coisa, e as cartas dele, prisionais, revelam as privações que ele tinha. E há uma coisa que eu quero chamar a vossa atenção, isto é o segredo. Tudo aquilo que nós ouvimos, do irmão Alberto e do Nando, até agora, é muito verdade, mas eu quero vos dar mais uma faceta, por isso é que eu falei em complemento, que é o seguinte: este gozo que ele tem, como é óbvio, e é importante que a gente tenha esta noção, não é um gozo natural, não é um gozo da carne, não é um gozo dos gozos que a gente vê para aí, as pessoas dizerem que estão a gozar, estou aqui a gozar, não é esse gozo. É um gozo que não é normal, é um gozo que não é natural, é o gozo do Espírito. É o gozo do Espírito. E sabe de uma coisa? Só o gozo do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. É o fruto do Espírito, é o Espírito que, querendo dar fruto em nós, pode dar gozo no meio do temporal, pode dar gozo no meio das dificuldades, pode dar gozo no meio das contrariedades. É só o Espírito que pode fazer isto. E é este gozo que eu quero que vocês percebam que existe, que está disponível em relação a nós, e que temos que deixar que o Espírito de Deus que está em nós produza. Porque Ele, quando produz o gozo dele, é impressionante. Como é que o indivíduo pode estar no maior inferno aqui na terra e desfrutar do maior gozo que é do céu? Isto é verdade, isto não é fantasia. E eu sei que é assim. O apóstolo Paulo experimentava aquilo que Neemias, num certo sentido, também experimentou. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele tinha uma força tremenda. E a força era a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, como lemos em Neemias 8:10, e nós conhecemos a passagem. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, não se esqueçam que a carta aos Filipenses é a carta da alegria. A carta aos Filipenses é a carta do gozo. Antes de estudarmos a carta aos Colossenses, nós temos a estudar a carta aos Filipenses. E ele, aos Filipenses, sabem o que é que ele disse? Está mesmo atrás, no capítulo 4, versículo 11, ele disse assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu já aprendi a ter alegria, a ter gozo, a estar contente com o que eu tenho. E o que é que eu tenho? Olha, tenho tribulações, tenho problemas, tenho privações, tenho contrariedades, tenho algozes, eu tenho tudo contra. Mas eu já aprendi a ficar contente com a minha porção. E a porção dele não era boa. Estão a perceber o que ele quer dizer? E isto é muito importante termos esta noção, porque, irmãos, é disto que estamos a falar, é disto que nós podemos gozar e experimentar. Portanto, irmãos, quando vocês tiverem problemas, e vocês vão ter problemas, não há ninguém aqui que não vá ter problemas, no meio das dificuldades, no meio das contrariedades, quando a vida não está a correr como vocês imaginariam que ela ia correr, quando a coisa está toda ao contrário, não desanimem. O fruto do Espírito é gozo, Ele vai-vos dar o gozo, independentemente das circunstâncias. Esta é a alegria do Senhor. É a força do Espírito, é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E qual é a alegria do Senhor? É aquela alegria que diz Ele, lemos na carta aos Hebreus, que pela alegria que lhe estava proposta, pelo gozo que lhe estava proposto, não é? Perante o gozo que lhe estava proposto, deixa-me só dizer uma coisa, o mesmo gozo estava proposto a mim. Pelo gozo que nos está proposto, Ele desprezou a afronta. Ele desprezou as dificuldades, Ele desprezou a cruz, Ele desprezou o sofrimento que a cruz representava, pelo gozo. Este gozo é tremendo. Este gozo vence a maior dificuldade. E a maior dificuldade era a cruz do Calvário. Não há maior dificuldade que aquela, não há maior sofrimento que aquele. E Ele desprezou a afronta da cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Sabem que... eu tenho que ser rápido. Mas eu quero dizer o seguinte, mas eu não posso deixar de dizer o seguinte muito rapidamente. Não há coisa mais triste do que ver um indivíduo, supostamente, a dizer-se servo de Deus, a servir a Deus, sem alegria. Eu não concebo isso. Isso não existe. Na Bíblia não existe. Servir a Deus sem alegria não existe. Porque quem serve a Deus sem alegria, ainda está antes da pré-primária da Bíblia. Quer dizer, nem na pré-primária está antes da pré-primária. Tem que estudar muito, tem que crescer muito, tem que conhecer muito. Porque o apóstolo Paulo, este mesmo apóstolo Paulo que diz isto, sabem o que ele disse? Eu vou citar. Ele disse assim: em nada tenho a minha vida por preciosa. Isto é fantástico, não é?
Um indivíduo que diz que não tem a vida por preciosa, o que é que ele tem por precioso? É tudo aquilo que não é da vida dele. E o que é? É tudo que tem a ver com o Senhor. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto, não é desprezar a vida por dar cá aquela palha, calma aí. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Eu vou cumprir a minha carreira com alegria. E quando eu corro a minha carreira com alegria, a minha vida nem conta. Aquilo nem vale nada. Comparado com aquilo que me está proposto, aquilo que andam todos à procura e que são os infelizes, nunca estão satisfeitos, estão sempre a queixar-se e a reclamar, etc. Não sabem o que perdem. Pela alegria que me está proposta, com alegria, a minha carreira e o ministério. A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ministério com alegria. Eu não concebo um ministério sem alegria. Muito rapidamente, podia dizer muito acerca disto, mas vou passar à frente. É o mesmo apóstolo que diz que o crente dá com alegria. Na 2 Coríntios 9:7. A vida cristã é uma vida com alegria. Seja no ministério, seja na prisão, como nós estamos a ver, seja nas ofertas, em dar com alegria. Em Filipenses 3:1-4, lá na carta atrás, em Filipenses, na carta da alegria, ele fala em nós orarmos com alegria. Sabem o que ele diz no capítulo 1, versículo 4 da carta aos Filipenses? Ele diz ele assim: fazendo sempre com alegria a oração por vós. Fazendo sempre com alegria a oração. Orar com alegria. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3 e versículo 17, nós vemos ministrar o povo de Deus com alegria. Isto estava subentendido já naquilo que eu citei em Atos dos Apóstolos, mas esta coisa é muito importante. Hebreus 13:17, isto vai entroncar numa das coisas que roubam a alegria. Sabem que há coisas que querem roubar a nossa alegria? Eu já vos vou dizer quais são, não vou desenvolver naturalmente. Mas ele diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria. E não gemendo, porque isso não vos será útil. Ou isso não vos seria útil. Então, eles que estão-vos a ministrar a palavra de Deus, o propósito que Deus tem para eles é fazê-lo com alegria. E vocês podem roubar-lhes a alegria. E depois, em vez deles com alegria, é gemendo. Sabem quem é uma das coisas que rouba a alegria aos crentes? Fixem isto. Nunca se esqueçam. Um dos ladrões da alegria, sabem qual é? São as pessoas. As pessoas roubam-nos a alegria. Há pessoas que são ladrões de alegria. E muitos dos ladrões da alegria são os crentes. E há crentes que querem ministrar a palavra de Deus e com entusiasmo e com alegria, e não entusiasmados e com alegria, mas parece um crente qualquer e rouba-lhe a alegria. E eu sei que isto é verdade. E eu até podia citar alguns exemplos. Aqui na igreja. Os ladrões da alegria. Aí indivíduos que são os ladrões da alegria. Por último, quais são então os 4 ladrões da alegria? Que eu vos podia falar, mas não vou falar. As circunstâncias. As circunstâncias também é um ladrão da alegria. As circunstâncias começam a ficar bichosas, começam a ficar difíceis, começam a ficar complicadas. E o que é que as circunstâncias tentam? E o crente, em vez de olhar para o Senhor, começa a olhar para as circunstâncias, em vez de olhar para o Senhor e ver a paz dele ali na popa do barco, ali a descansar, começa a olhar para as ondas, para os ventos, etc. Pronto, as circunstâncias roubam-lhe a alegria. As possessões, cuidado com o materialismo. Uma das coisas que rouba a alegria. Há muitos que pensam que se tiverem dinheiro e tiverem possessões e não sei o que é, que vão ser alegres. Estão enganados. Um dos maiores ladrões da alegria são as possessões materiais. Fixem o que eu vos estou a dizer. Não tem tempo para desenvolver. E outra coisa, em quarto lugar, a ansiedade e as preocupações. Andarmos ansiosos, andarmos preocupados. Vem uma coisa qualquer, ficar preocupado porquê? Ansioso porquê? A gente resolve alguma coisa com a ansiedade? Resolve, sim senhor. Rouba-nos a alegria. Não faz mais do que isso. Pensem no assunto. Por último, protetores da alegria. A humildade. Querem ter a alegria protegida? Sejamos humildes. Há muitos que estão enganados, há muitos que pensam que sendo não sei o quê, estão enganados. A humildade é que é o segredo da alegria. A devoção a Cristo. E em terceiro lugar, a confiança em Deus. Que Deus nos ajude. Passa a palavra. Força.
Tio, vem. O meu tio que está cá hoje, irmão Alberto, ainda não conhece aqui o meu tio António, pois não? Sabe que pela graça de Deus, pela persistência pela persistência dele e não desistência de mim, da minha alma, que eu era muito rebelde, estou aqui hoje, porque foi graças a ele, soube o Senhor, que eu me converti a Cristo. E então apresento-te que está no norte do país, em São João da Madeira, e que nos visita aqui estes dias. Força, tio, esteja à vontade. O que é que eu ia dizer? Pois não há dúvida nenhuma que os mais felizes neste mundo são a trabalhar para Cristo. Tenho a certeza absoluta que aqueles que trabalham para Cristo são os mais felizes deste mundo. Porque não é por acaso que João diz: todo mundo está no maligno. E infelizmente nós sabemos que há muita gente atrás do mundo, das coisas do mundo, o caso acabaste de dizer. As coisas materiais são um impedimento para servir fielmente ao Senhor. Mas de facto, o maior prazer que há neste mundo, que mais alegria dá, é servir o Senhor. Eu converti-me pela graça de Deus há 56 anos, 57, há mais de 57. E devo dizer que não tive um minuto que me arrependesse. Foi a melhor coisa que eu fiz neste mundo. Com 20 e poucos anos, à volta de 20 anos, ouvi a palavra de Deus, aceitei a palavra de Deus, comecei a seguir a palavra de Deus, comecei a servir a Jesus. Eu nunca me cansei. Fantástico. Pela graça, eu estou sempre disponível para falar do Senhor. E nestes anos todos, devo dizer que não é para minha glória, não é nenhuma, é para a glória do Senhor. Eu vivo uma vida consagrada ao Senhor. Desprezei os bens materiais que estiveram ao meu alcance para se dedicar somente ao Senhor. Trabalhei, normalmente. Olha, até uma ocasião, tive uma oportunidade para ir para a França, naquele tempo. Naquele tempo era preciso ir de assalto, porque a ditadura não passava passaportes. Eu disse: de assalto não vou. E disseram-me assim lá de França: se o irmão vier, tem aqui uma casa, tem alimento, tem tudo. E eu trabalho, depois vê-se. Eu disse: então eu tenho que fazer uma coisa. Não vou assim, dessa maneira. Muitos iam. Alguns foram e vieram outra vez. Iam de assalto. Mas eu disse: não, assim não vou. Agora aí o senhor disse: senhor, vou meter um pedido de passaporte. Se vier aprovado, eu vou. Se não vier é porque não quer que eu vá. Sabe o que vamos dizer? Veio indeferido. E disse: pronto, nunca mais pensei, acabou. O senhor não quer que eu vá. Nunca mais foi. Nem foi, nem pensei mais nisso. Arrumei completamente. E procurei realmente testemunhar do Senhor. E pela graça de Deus agora vejo o fruto desse trabalho e fico contente. Sabes porquê? Porque vejo crentes que eram jovens naquela altura e que hoje estão à frente de igrejas, a dirigir igrejas. É sim, senhor. Aqui há um tempo atrás fui a uma igreja e estava num desses crentes a dirigir a igreja. Chamou-me lá à frente e disse assim: olha, este irmão, epá. Eu me sentia bem. Não já a sentir bem. Palmas para este irmão. Alto. Para mim não. Só sou para o Senhor. Depois disse: porque
O apóstolo São Paulo diz, ai de mim, como é que ele diz? Se não anunciar o Evangelho, porquê? Porque é uma obrigação que me é imposta pelo Senhor. É uma obrigação. Depois disse outra coisa. O senhor veio do campo com os criados, chegou a casa, sentou-se à mesa, os criados cozinharam, serviram e depois foram comer eles. E Jesus disse assim, por acaso aquele senhor vai dar graça aos criados? Porque fizeram apenas a sua obrigação? Como é que ele disse seguir? Você traz servos inúteis. Diz ele, penso que não. Aquele patrão não foi dar graças aos empregados. Mas disse, assim também vós, depois de haveres feito tudo, considerai-vos servos inúteis. Porque fizeste o quê? Apenas a vossa obrigação. Fiquei triste com uma coisa, nunca mais chamaram lá. Mas não tem importância nenhuma. Porque não é assim, não há dúvida nenhuma. A glória é para o Senhor. E devemos sempre exaltar o Senhor. E devemos fazê-lo tudo para Ele, não para nós, para Ele. Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Certa vez, abriu-se um trabalho, num lugar, perto de São João da Madeira, o qual estava, teve conhecimento disso, e prenderam o irmão que estava à frente da igreja. Um dia veio lá a PIDE, prendeu o homem, levou e ninguém mais sabia dele. Não sabia dele. A mão Sobral e um barco, esforçaram-se para ser onde ela andava. Ninguém sabia dele. Um dia fomos, então, isso foi um fim de semana, na terça-feira fomos a um culto, vou agora aqui para a oração, e apareceu lá o irmão Sobral e disse, irmãos, o irmão Adolfo está preso. A Pedro veio buscar a casa e ninguém sabe dele. Está incomunicável, nem a família sabe dele. Ficámos assim surpreendidos. O que é isto? Falou. Vamos orar. Pronto, lá vamos, fazemos uma oração e tal. Passados uns 2 ou 3 dias, aparece uma PIDE lá em minha casa. 2 indivíduos, com uma pasta normal, um agente da polícia lá, mais eles, lá da esquadra de São João da Madeira, chega lá, e eu ia para o serviço trabalhar, e aparecem aqueles homens já assim, à saída da porta, aparecem na frente e dizem assim, nós somos da Polícia Internacional de Defesa do Estado. E nem, à primeira nem percebi que era a PIDE. E nem assim, por nome, não fiquei a perceber. E disse, sou deles. Vamos fazer uma busca à sua casa. Sim, senhor. Lá entraram, fizeram a busca e tal. E, entretanto, um ia escrevendo, o outro ia vendo, e mexeram tudo. E já vinham de casa do outro crente, era o irmão ser a guiar. E diz assim, o que estava a revistar, diz assim para o outro, isto é tudo igual, está tudo igual. Não encontraram nada, é tudo falso. Mas então diz-me assim, olha, você tem que ir à esquadra, fala com o seu patrão, às 3 da tarde, seja lá para ser ouvido lá, interrogado. Também tem que chamar o Carlos Pinho. Mas temos que ir à casa dele, já é tarde, e não fomos almoçar. E se eu quiser, vou chamar, você não sabe. Faz isso, faça. Então vá lá que eu depois chamo em primeiro lugar para você não perder muito tempo do seu trabalho. Sabem uma coisa? Quando fiquei com aquele irmão, ele ficou branco. Pá. Quando disse, olha, a PIDE da minha casa. O quê? Estou a falar isto que é para os irmãos verem o que é fé. A fé em Jesus. Vence tudo. Ou seja, não tens medo, pai. Vamos lá, não precisamos de mal a ninguém, pois não? Não, tens medo, vamos lá. Vamos orar ao Senhor. E o Senhor diz assim, bem que tenhais de ir à presença de quem? Reis. Ou presidentes. Não vos preocupeis. Naquela hora, não sois vós que falais, é o Espírito Santo. Irmãos, eu dou graças a Deus por esta experiência.
Eu provei isso mesmo. Foi fantástico. Aquele homem estava-me a interrogar e começou comigo assim. Ele entrou numa área que, se calhar, se soubesse, não entrava. Primeiro começou a perguntar, eu de política não percebia nada. Não. E deles, então, isso é que não percebia mesmo nada. Sei lá, então você não foi com o Adolfo Oliveira e tal? Foi, sim, senhor. Então, sei lá, você não viu ele a deitar literatura subversiva contra o Salazar? Disse, não vi nada disso. Eu ia lá dele, não vi isso. Então foi você que lutou, eu? Não, você está a brincar. Você mesmo assim, você está a brincar. Bom, ao fim, até que um autor diz-me ele assim, ó Sr. Oliveira, porquê é que você deixou de ser cristão? Aí é que se falou, você sabia, não me perguntava isso. Chamava-se Ramos. Eu não deixei de ser cristão. Então você não era católico? Ah, sim, era católico, mas não era cristão. Então explique-se que não percebo nada. Expliquei. Olha, os irmãos haviam de ver. O Espírito de Deus estava ali conosco. Foi impressionante. Ele não tinha argumentos. E depois chegou uma altura que ele já não sabia o que havia de dizer. E disse assim, vai assim, ó senhor, esta coisa de Deus, sabe? Eu tinha andado num seminário a estudar, que sabia muito, não sabia nada. E depois dizia, sabe, isto chama-se, podia-se chamar casaco, outra coisa qualquer. Eu sou Eloy Ramos, o senhor é uma autoridade. Isto é preciso estar antes. Eu sou Eloy Ramos, o senhor é uma autoridade. E a palavra de Deus diz que devemos sujeitar-nos às autoridades. Realmente nos vós, assim, mas também diz, vós, autoridades, lembrai-vos, temos o Senhor nos céus, que é sobre todos. Você não pode blasfemar essa contra Deus. Você diz, podia chamar-se que me chamar casaco, você está a blasfemar. Não sabemos que morre e acabou tudo. Não acaba tudo, não. Não acaba tudo. Não, senhor. O corpo vai para a cova, mas só a alma tem de ir à presença do seu Criador. E você tem de dar conta de tudo quando está a dizer agora aqui. Olha, o homenzinho ficou, mas é verdade. E eu que era o polícia. E ele ficou assim, muito sério, vai-se ao céu Oliveira, desculpe lá que não queria ofender. Sei lá, mas você não está a ofender a mim. Se fosse a mim não tem importância nenhuma. Está a ofender o seu Criador, isso é que é grave. Cuidado. Só contar isso, não sabem porquê. O nosso Deus é grande. É poderoso. Nunca imaginei que fosse capaz de falar o que é o terror da humanidade, o terror dos portugueses, pá. E um tristito que nem sabe quase falar com um homem daqueles, eram dois. Já viram isso? O Senhor Jesus Cristo disse, estou convosco, quando? Todos os dias. Quando nós estamos disponíveis para ser usados nas mãos dele, ele usa-nos e faz trabalhos extraordinários e coisas tremendas. Sabe quem foi que mandou prender o Adolfo Oliveira e mandou fazer a busca depois da minha casa e a casa do outro crente? Foi o Sr. Abade. Traduza isso, que alguém não sabe, estão a ouvir. Quem é o Abade? Nós abrimos um trabalho lá em perto de São João de Madeira, chamado Vila da Feira, naquela terra. E anunciou-se que ia fazer uma distribuição, se ia abrir um trabalho e tal. E o senhor padre lá na missa disse, garanto-vos que os protestantes não entram aqui. E nós entramos. Alugou-se uma casa, depois da casa estar alugada foi uma guerra, chegou para tribunal e tudo, porque o padre não queria que se abrisse a porta. Mas havia um contrato assinado e o senhor não pôde anular. Só que depois fomos lá um dia e foi lá o presidente da Câmara mais 2 guardas e mudaram a fechadura da porta para não podermos entrar. Mas, com o senhor ninguém brinca. Corajosos, fez a distribuição e a seguir foi-se lá e um crente tinha a habilidade, tirou aquela fechadura, mudou outra e fez-se bulto e abriu-se a porta. Foi uma guerra, claro, juntou para lá, ainda foi pela guarda e tudo, foi um problema. Mas sabem uma coisa?
naquele lugar não se fez, mas fez-se mais assim um bocado, a ver se é um trabalho. Porque não ia ninguém, assustou toda a gente. Mas onde quer dizer é o seguinte, irmãos, vale a pena lutar pela causa do Senhor. Nunca ninguém se fique. Porque o diabo, como é que Paulo diz, nós não temos que lutar, nem é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra quem? Contra quem? É contra o maligno, irmãos. Contra o maligno. E o maligno está envenenado. Eu acho que estava naquela fase em que o anjo diz, lá no Apocalipse, ai dos que habitam na terra, o diabo desceu a voz e tem grandira sabendo que já tem pouco tempo. O mundo está terrível. O diabo está aí furioso. Está. Mas sabem uma coisa? Vale a pena lutar pela causa do Senhor. Eu só lamento é que a grande maioria da juventude dos nossos dias está a ficar para trás. Não se aplica à palavra de Deus. Não se aplica a testemunhar, a trabalhar para o Senhor. Alguns vêm aos cultos, vão para casa. Vêm aos cultos, vão para casa. E é o caso, é o geral. Não só os novos, também os mais idosos. Há pessoas que só vão ao domingo até aos cultos. É como antigamente ia à missa, agora fazem igual. E a obra do Senhor. O trabalho do Senhor. Irmãos, o Paulo chegou a Atenas e pôs-se lá do alto a olhar para a cidade e aquilo estava comum. É só idolatria. E sabem o que ele diz ali? Paulo comovia-se a ver aquela idolatria toda. Agora há crentes que têm medo de falar. Têm medo de falar. Quanto à idolatria. Sabe a idolatria que lá havia? Era de quem era? Da deusa Diana. Era a deusa dos Efésios que toda a Ásia adorava. E havia lá indivíduos a enriquecer à custa das imagens fazer daquela deusa. Sabe uma coisa? Paulo pregou contra aquilo, sem medo nenhum. É claro que ele teve situações difíceis, já sabe, já quiseram matá-lo. Mas ele não tinha medo, irmãos, é isso que importa. Ele pregou ali contra aquela idolatria toda. Que é isso que nós devemos fazer aqui, que estamos num país igual àquele tempo. Portugal é um país de idolatria igual à Diana. Aliás, até há cá ali em Évora, ainda lá já não é tempo aqui, há ruínas, está lá uma ruína, mas já ouvi dizer, a autoria estava a falar nisso, e eu ouvi dizer que vão reconstruir aquilo. Não chega a cova ali, ainda vão fazer mais um. Vão arranjar mais um. Irmãos, quer dizer que nós estamos a dormir. Os crentes estão a dormir, irmãos, nós temos que recordar, temos que ir para a frente e dizer aos infelizes que estão a caminho da perdição, porque os idólatras vão todos para a perdição, não salva um. O anjo dele lá no Apocalipse, sai dela, povo meu. Quem não sair de lá, há lá gente que são sinceros. Né? Há gente no meio da idolatria que são sinceros, a falar pensam que realmente o caminho está correto. Mas Deus diz, sai dela, povo meu. Quem não sair, como é que diz? Para não participares e dos castigos que vêm sobre eles. E nós sabemos que é um país dominado por esta área da idolatria, que é difícil, mas falemos àqueles que é possível. Nós temos sempre alguém que podemos falar. E não nos calemos, irmãos. Parece que está agora mais difícil que nunca. Falar do Evangelho, as pessoas parecem que ouvem e não saem daquela posição. Mas não devemos ficar parados. Devemos continuar e, aliás, devemos redobrar os esforços para ajudar esses infelizes. Há uma zona do Ocela, onde nós vamos lá todas as quintas-feiras, de casa a casa, e há cá portas abertas, e há impacto. Mas vale a pena, graças a Deus. Porque as pessoas não sabem nada. É uma escolha autêntica acerca da palavra de Deus. E nós temos uma possibilidade formidável. É de ajudar os infelizes. Sabe porquê? Porque eu ouço lá as notícias daquela zona. Sabe quais são as notícias? Olha, mais um que pôs a corda no pescoço. Olha, uma mulher está a pôs a corda no pescoço. Então, em Valcâmara, um senhor pôs a corda no pescoço. Olha, um senhor que tinha lá, não sei quem, uns armazéns e não sei o quê, que vivia bem. Um homem com pôs a corda no pescoço. Epá, isso é terrível. Não chega ninguém a tempo.
É o que eu digo, se chegasse alguém, se calhar não punha o corno no pescoço, mas os crentes estão parados. Acho que estamos a atravessar uma fase exatamente igual àquela que Jesus falou na parábola das virgens. Como é que diz lá? Elas amanheceram todas. Ficava quase toda a dormir. Vamos acordar, irmãos, vamos andar para a frente, porque o nosso Deus não está a dormir. Ele está bem acordado. E ele está triste por ver pessoas que dizem que o amam e que estão parados, não fazem nada. Vamos andar para a frente, irmãos. Graças a Deus. Eu só gostava de, para terminar, ler uma coisa que eu não li há bocado e que tem a ver com o tema que nós temos estado a ver, que é o gozo agora, na prisão. Eu gosto muito deste hino, é um hino do Inário, e que diz assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Portanto, o gozo é agora, não é quando eu lá chegar. Céu é agora, já. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, sim, é céu fruir perdão aqui, no mar, na terra, onde eu for, é céu estar com Cristo ali. Outrora, eu via longe o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Já não me importa a mim morar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, pois que, enfim, com Cristo ali, é céu para mim. Este poema é fabuloso e está cá, e isto não é fantasia, isto é quem escreveu este poema sabe de verdade da Bíblia a este respeito. Só um pequeno pormenor que eu quero dizer: enquanto eu estava ali, eu estive muito distraído. Eu não sei se o João Miguel vai ver isto ou não vai ver isto, mas eu quero mandar um abraço para o João Miguel. Mandou-me uma mensagem, a irmã Aninhas disse-me assim, eu liguei-lhe à hora do almoço e não me ligou nenhuma. E eu, tem que ir ver. Fui lá ver, realmente tinha-me ligado, mas eu àquela hora estava na messe e não tinha levado o telemóvel comigo e portanto não sabia. E depois vou ver, 4 mensagens que eu tinha lá, fui ver João Miguel, Carlos, eu quero ir ao culto, se me puder passar por cá, e eu passei por lá, trouxe o meu tio e só vi a mensagem há bocado. João, tu não me batas, mas não sei como é que eu fiz isto. E depois, outra mensagem que lá estava, a Anabela, diz que se esqueceu que hoje era dia de culto e que está pior que estragada, porque ela quando não vem avisa a dizer que não vem. E pronto, eu queria dizer isto, mas é bom, olha, Miguel e irmã Anabela, vocês não desanimem, porque é céu a Cristo conhecer até no meio de sofrer. Que Deus nos abençoe. Manda. É isso. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar.